Olá, tudo bem? Passou rápido essa semana, não foi? Hoje já é sexta-feira, penúltimo dia da semana. Amanhã é sábado, o dia de nos encontrarmos com Deus. O dia de recapitularmos as importantes lições dessa semana, que aqui no Encontro Diário você pode rever um pouquinho de pontos importantes. Hoje a gente quer concluir aqui pensando um pouquinho sobre a missão que Jesus deixou, a formação de discípulos espirituais, de líderes espirituais. Como a gente pode alcançar isso? Qual é o nosso papel? E mais, você está sendo discipulado? Você está participando de um discipulado para se tornar um líder espiritual? Talvez alguns de nós pensemos assim, não, isso aí é trabalho para o pastor, é trabalho para outra pessoa. Sabe, é a minha experiência. Mas eu lembro, quando eu era garoto, estava decidindo o que eu ia fazer e conversando com uma amiga, ela falou assim, por que você não faz teologia? Eu falei, teologia não é para mim. Por quê? Eu falei, porque teologia é para a pessoa que tem que ter a vida toda certinha, tem que estar com tudo certo, não pode ter nada de errado na vida, tem que ser uma pessoa que faz tudo certo. Ela falou, tá bom, tá certo. Continuou conversando. Mais à frente da conversa, ela virou e falou assim, mas você quer ir para o céu, não quer? Eu falei, quero, claro que eu quero. Então, você sabia que para ir para o céu, você tem que estar com a vida toda certinha, tem que estar com tudo em dia, não pode ter nada de errado? E repetiu a minha resposta. Na inocência daquela conversa, isso me fez pensar. E eu fiquei, realmente, aquilo me impressionou, ao ponto de eu, posteriormente, tomar a decisão de fazer teologia. Mas o que me impressionou foi o seguinte, seja qual for a minha situação, se eu me tornar um líder espiritual ou não, se eu for um pastor ou não, se eu for, independente da qual a minha condição dentro da igreja, Deus me chama para ser uma pessoa de uma vida correta, justa, equilibrada, sensata. E aí a gente pode colocar todas as outras virtudes cristãs. Não que eu tenha alcançado, luto todo dia para isso. Mas o que Deus pede de mim é que eu seja uma pessoa justa e íntegra. E isso é o que Deus pede de todo cristão, de todo seu filho. Portanto, você, eu ou qualquer outro cristão deve ser uma pessoa capaz de, se necessário, se for indicada ou se for convidada para isso, ser um verdadeiro líder espiritual. Não porque a liderança nos força a termos uma demonstração de poder ou honra, muito antes pelo contrário. O verdadeiro líder é aquele que se preocupa muito mais em servir do que ser servido. É aquele que se coloca à disposição, é aquele que segue o exemplo de Cristo, que conhecia e tinha um bom conhecimento da palavra de Deus, que tinha uma grande vivência espiritual, mas principalmente que ia até onde o povo estava, que ia buscar as suas ovelhas, que como pastor passava tempo junto com elas, ouvindo o que elas tinham para trazer, compreendendo as suas necessidades e trazendo as suas respostas. Isso é o que Deus espera de hoje, de cada um de nós, que sejamos bons líderes, que nos preparemos para dar sequência ao legado de Jesus, para que possamos ser pessoas capazes de, se necessário, até mesmo assumir uma função de liderança. Mas se não for esse o seu dom ou o meu, que sejamos cristãos verdadeiros e honestos, íntegros e prontos para nos encontrarmos com Cristo lá no céu. Que Deus te abençoe. Semana que vem, não perca, vai ter uma outra pessoa aqui participando do Encontro Diário. Até mais.